Boa tarde a todas e todos. Bem, então vou apresentar um pouco das experiências dos sinos. O nosso comitê lá também está ainda engatinhando, né? Vou falar um pouco para vocês primeiro sobre a história do comitê, porque é um assunto importante, né? A gente sempre relembra, né, quando tem algum assunto importante a respeito do comitê. Então, o Comitê Sinos, ele foi o primeiro comitê constituído no Brasil, né? Muitos sempre lembram do Comitê Sinos, né, quando a gente fala em gerenciamento de águas no Brasil. O comitê ele foi constituído lá no Rio Grande do Sul, né? A gente tem aqui o mapa do Rio Grande do Sul com as 3 regiões hidrográficas. Ali em destaque em vermelho, né, a região hidrográfica da bacia do Rio dos Sinos, que é uma das bacias da região hidrográfica do Guaíba, que são as águas que correm para o Guaíba, que fica ao lado ali de Porto Alegre, né, um lago que banha Porto Alegre. E em destaque a gente tem aqui a bacia dos Sinos. Então ela é uma bacia que ela tem as suas nascentes na região da Serra, e ela tem a foz lá na região de Porto Alegre. Então, pertence a maior parte da bacia à região metropolitana. E nos anos ali de 87, havia uma grande preocupação com a poluição industrial no Rio dos Sinos. Naquela época era o que ameaçava as águas do rio. E havia um movimento ambientalista no Rio dos Sinos também muito forte, principalmente por conta de todas as questões ambientais na época, né? Não existiam ainda as leis que hoje, né, controlam todas as questões industriais, de poluição industrial no Brasil. Então, esse movimento se organizou, juntou várias entidades da sociedade, junto com a Universidade do Vale dos Sinos, que é a Unicinos, e organizaram um seminário, chamaram setores públicos, setores de organização da sociedade civil, prefeituras, e formaram um seminário. Deste seminário, que era o SOS Rio dos Sinos, se formou um grupo que chamou inicialmente de Gerenciamento, Pesquisa e Estudos da Bacia do Rio dos Sinos. Esse grupo foi constituído em 88, e essa é a data, né, que a gente considera a data de criação do Comitê Sinos. Depois, com a constituição do Sistema Nacional, a nomenclatura, né, foi readequada para Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Mas, assim, falando nisso, o que eu quero falar principalmente é que depois da formação do Comitê Sinos, né, em 94, a gente, lá no Rio Grande do Sul, né, o Estado, né, promoveu a Lei Gaúcha das Águas, que foi a primeira lei que instituiu o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ela é de 1994, nossa 10.350. Foi dessa lei que se baseou todo o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né? E apesar de nós termos essa lei, o Rio Grande do Sul ainda não tem a cobrança, né? E eu vou falar um pouco sobre isso depois. Nós temos lá no Comitê Sinos o projeto Verde Sinos. É um projeto que o Comitê Sinos coordena. Ele é baseado, né, tem todas as suas ações relacionadas ao plano de bacia, e a gestão financeira é feita por uma das entidades que é o Movimento Resler, que é uma das entidades que compõe o Comitê Sinos. Essa entidade, inclusive, foi uma das entidades que auxiliou para montar o Comitê Sinos lá em 87. Né? Esse projeto ele começou em 2009, ele já existia um pouco antes com outro nome, mas ele foi instituído mesmo em 2009. Hoje ele já se encontra na 5ª etapa, e hoje, nós, inclusive, recebemos a notícia de que nós teremos mais 3 anos financiados pela Petrobras, que nós fomos contemplados hoje. Recebemos a notícia lá no Rio de Janeiro. Mas aí eu quero falar agora um pouco mais sobre a cobrança, né, que é o nosso grande problema, quando a gente vê, né, o resultado que toda aquela luta, né, de quando a gente conta a história do Comitê Sinos, de quando começou todo o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e que lá no Sul a gente gosta muito de falar, né, quanto protagonista nós somos, e hoje nós vemos o quanto figurantes nos tornamos, né, porque a gente vê todo o resultado que a gente tem no Brasil, e que no Rio Grande do Sul nós não temos cobrança ainda.
Aí eu vou comentar para vocês, vou mostrar a experiência para vocês do que nós estamos fazendo hoje lá no Comitê Sinos para sairmos desta situação, né? Nós não temos apoio do Estado, por uma questão de gestão mesmo, o Estado não tem interesse de instituir a cobrança, né? Então, a gente vem trazendo as discussões para as plenárias, já levamos ações do PCJ, já levamos Peixe Vivo, já levamos diversos exemplos de agências, levamos essa discussão para a plenária para desmistificar o que significa cobrança, porque geralmente eles entendem que é uma taxa e que um Estado que já tem uma alta carga tributária vai ainda ter mais uma taxa, né, num bem que é tão essencial e não entende qual é o benefício que vai trazer para a sua bacia, né? E, na verdade, o que a gente vê nas bacias é empresas saindo pela qualidade da água e não empresas que não ficariam na bacia por pagar, por exemplo, né? Então, a gente vem trazendo esses assuntos constantemente. Nós fizemos um simpósio para comemorar os 35 anos do Comitê Sinos, que nós comemoramos agora em março. E, além de tudo isso, hoje a gente tem um apoio da nossa Câmara de Deputados, né, Assembleia. A gente tem a Frente Parlamentar pelas Águas lá também, como nós vimos aqui, né, no Rio Grande do Norte também tem. Então, hoje nós estamos numa situação onde a gente tem um apoio e uma força muito maior dentro do Estado para lutar por isso, né? E como efetivamente nós estamos trabalhando? Nós montamos um GT Cobrança a partir do nosso simpósio, onde nós temos membros da nossa CPA, que é uma comissão permanente de assessoramento, que nós temos ligado à diretoria de cada comitê. Nós temos técnicos da ANA, né, o Marco Amorim nos assessora diretamente. Do próprio simpósio, a ANA participou numa mesa e nos auxiliou, dizendo que disponibilizaria um técnico. Nós temos técnicos lá do Estado, do Departamento de Recursos Hídricos, que nos apoia buscando as informações dentro do nosso sistema de outorgas, para que nós tenhamos as informações da nossa própria bacia. E a gente vem fazendo o levantamento dos dados, sugerindo um mecanismo, fazendo uma modelagem, e ainda temos um outro GT, onde a gente avalia o nosso plano de bacia, que vai fazer 10 anos, para ver quais são as ações onde nós não conseguimos avançar, quais são as ações que nós não conseguimos implementar, e para que com esse estudo a gente consiga apresentar a nossa plenária, e depois também ao Conselho de Recursos Hídricos, o quanto a gente conseguiria arrecadar na nossa bacia e quais são as ações que a gente pretende implementar, né? Onde a gente quer investir esse dinheiro. Essa é uma forma que a gente viu de o comitê tentar impulsionar de alguma forma para que a engrenagem ande, né, para que o Estado receba isso e para que outros comitês também tentem fazer a mesma coisa e que o Estado ou crie uma agência ou defina uma delegatária, porque a gente tente fazer com que ou se implante de vez a cobrança ou, de repente, o que nós não gostaríamos é que isso fosse judicializado, mas também há uma possibilidade disso acontecer, né? O mais importante é que haja o instrumento da lei, né, que existe e que até hoje não foi implementado e que a gente ainda não consegue ter os resultados que a gente vê, né, que funciona, que a gente viu que toda aquela ideia que trouxeram de fora, lá, que trouxeram da Europa e implementaram no Brasil, a gente sabe que funciona. E hoje eu posso dizer aqui no INCOB que nos orgulha muito ver que o Rio Grande do Norte está praticamente implementando a cobrança, né, porque o Rio Grande do Sul ainda não. É isso, obrigada. Obrigada, Viviane. É bom demais aprender um pouquinho. Eu vou contar para você que, quando eu entrei no Recursos Hídricos, eu aprendi muito com o Rio Grande do Sul.